Desde janeiro que eu não venho a essa casa. E quando eu passei por aquela porta ali, a sensação foi tão boa. Ver a irmã Isabel de um lado para o outro, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Ela parece uma formiguinha. Ela para cá, vai para cá, vai para lá. Vendo o irmão Fernando ali no canto, lendo um livro como se o mundo todo tivesse só ele e o livro. Mas na hora que uma senhora chegou para pedir uma informação, ele prontamente atendeu, esclareceu. Vendo aqui a nossa irmã Leonora ali na salinha dela, atendendo as pessoas. Isso não tem preço, né? Não importa a distância que a gente venha. E eu também estava sentado ali, vi os senhores e as senhoras entrando, e eu pensei, sejam bem-vindos. Graças a Deus que chegaram, conseguiram chegar. E também fiquei pensando em quantos acompanharam os senhores e senhoras até aqui, que meus olhos não podem ver. Quantos que, às vezes, nem têm muita consciência da necessidade de chegar em uma casa de luz como essa, uma casa iluminada, mas que seus parentes espirituais, seus amigos, rezam, pedem a Deus para que eles consigam chegar. E, através dos senhores e senhoras, hoje chegaram. Então, que Deus lhes pague por essa caridade. Quando nós estamos aqui, mais importante do que o palestrante fala, é a elevação do padrão vibratório de cada um. A harmonia que cada um consegue. A paz que cada um consegue sentir. Porque assim nós entramos no padrão de vibrações que os espíritos de luz conseguem alcançar com mais facilidade. Conseguem a nos alcançar. Nós entramos numa sintonia com a qual eles mesmos trabalham também. Então, enquanto os senhores olham para cá, eles olham pelos senhores, pelas senhoras. Olham pelos seus lares, pelos seus trabalhos, pelos seus corpos, os nossos corpinhos aqui. E assim, nós vamos formando essa harmonia. E eu me lembrei de uma passagem aqui de Salmos, que vale a pena até ler. Quão bom e quão suave é estar em união com os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E estamos aqui reunidos, graças a Deus. O tema que me foi passado para apresentar como, né? Todos já conhecem. Eu vou dizer aqui o tema e cada um dos senhores e senhoras, por favor, reflitam sobre o que sabem sobre esse tema. Sobre o que seriam capazes de falar sobre ele. É assim: a cura pelo amor e compaixão. O valor terapêutico do trabalho no bem. Reflitam um pouquinho. Se lhes fosse pedido para falar sobre isso, o que cada um falaria? A cura pelo amor. O valor terapêutico do trabalho no bem. Ora, tem uma passagem de Lucas 10.9, que ele atribuiu a Jesus a seguinte frase: e curai aos enfermos que nela houver a dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E depois encontrei isso aqui no Consolador. Na vivência do Evangelho, encontramos a cura para os males. Pensemos assim. A doutrina espírita nos fala muito sobre a importância da vibração, que tudo é vibração, que energia não é bom nem ruim, né? Energia elétrica chega aqui, pode nos iluminar, pode acionar o bisturi elétrico do médico que salva uma vida, também pode matar uma pessoa. Mas o que nós fazemos com a energia?
nós transformamos em força positiva ou força negativa. Nós transformamos em boas ou más vibrações. Quando nós, que somos aqui na Terra, matéria densa, recebemos vibrações positivas ou negativas, baseadas no amor ou na raiva, no ódio, por vezes nem sentimos, nem percebemos. Mas nós temos toda uma parte nossa que não é tão densa assim. O nosso espírito, o nosso perispírito, que como simplicidade é chamado do nosso corpo espiritual, que também tem células, que também tem órgãos. Essas vibrações, esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins, que nós emitimos e que nós recebemos, ficam marcados, são sentidos no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Dizem que quem sente ódio é como tomar veneno e querer que o outro morra, né? Porque você que se envenena primeiro. Porque essa vibração negativa que nós deixamos acontecer dentro de nós, onde ela vai se formando, ela vai criando uma mancha escura. Ela vai começando ali a destruir células do nosso perispírito. Nós nos adoecemos. E será que nós nos curamos também? Como consta da oração de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Se trabalhamos na lei do amor e da caridade, nossos companheiros de labor são os mensageiros de luz, os médicos do espírito, que, como todo bom médico, socorrem tanto ao acidentado, como, se for preciso, ao que chamou a ambulância. Ora, se nós trabalhamos, se nós nos sintonizamos, se nós pensamos, se nós agimos da forma como os nossos mentores espirituais nos orientam, nos indicam, eles são a nossa companhia. E cada um dá o que tem. Mas se nós vibramos com ódio, com amor, com raiva, quem vai ser a nossa companhia? Os que vivem no ódio, os que vivem na raiva, os que vivem no desespero, que também vão nos dar o que têm. Nossa conduta deve ser doutrinária. Ou seja, a nossa doutrina, no caso a nossa doutrina espírita, é que deve reger a nossa conduta. E para isso, através da reforma íntima, que é essa autoeducação que nós fazemos conosco todo dia. Todo dia, quando nós fazemos algo errado e nos dizemos, isso está errado, não faça de novo. Nós estamos nos educando. E ali, então, nós vamos mudando a nossa conduta, mudando o nosso comportamento, mudando as nossas vibrações e mudando as nossas companhias. Então, pensamos assim, por que adoecemos? Nós podemos estar causando doenças físicas, né? Fumando demais, bebendo demais, comendo comidas que nós sabemos, frituras demais, coisas assim. Embora nós saibamos também que tem pessoas que são mais resistentes do que outras, né? Tem pessoas que com 50 anos já estão morrendo por causa do cigarro, e tem outros que com 110 anos aparecem na televisão dizendo que fumam 2 maços de cigarro por dia. São resistências orgânicas. Mas, de toda maneira, nossos corpos físicos, esse corpinho aqui, nos foi emprestado por Deus. Nós pedimos a oportunidade de encarnar, nós precisamos dessa oportunidade para evoluir. Muitos de nós ficaram até em filas para conseguir essa chance.
E através desse corpo, nós temos a chance de, ao voltarmos para o mundo espiritual, e todos vamos voltar para lá, estarmos melhor um pouquinho do que quando chegamos. Uma vez me deram um exemplo que eu nunca esqueci, acho que até já falei aqui. É como uma pessoa que está desempregada, está passando dificuldade, e um amigo chega e fala, olha, eu tenho um táxi que eu não uso, eu posso te emprestar. E com ele você vai conseguir se sustentar. Mas você tem que cuidar bem do táxi. Não pode ficar passando em cima de qualquer buraco, não pode ficar correndo demais, tem que fazer as manutenções que precisar. Porque aí, esse táxi vai lhe permitir rodar muitos quilômetros e vai lhe dar as condições para você viver bem. Mas se você maltrata o táxi, ele vive quebrando, o dinheiro que você ganha, gasta na oficina, não sobra nada, e você trabalha o dia inteiro e ainda não leva nada para casa. Esses são os nossos corpinhos. E o mais interessante é que um dia o dono do táxi vai perguntar, e aí, o que você fez com o meu táxi? Bem, então, claro que nós podemos estar nos causando doenças da Terra. Só que nós não somos apenas matéria. Voltamos ao início da nossa conversa de hoje. Nós somos 3 em 1. Antigamente tinha uns aparelhos de som, vocês lembram? Que era rádio, era toca-fitas e gira-discos, né? Chamavam de 3 em 1. Então nós temos toda uma parte nossa espiritual que reflete de um para o outro. O nosso corpo material reflete no nosso corpo espiritual e o nosso corpo espiritual reflete no nosso corpo material. Então, quando nós adoecemos, o nosso corpo espiritual também fica mais frágil. E até pode ficar marcado. E essas marcas podem, inclusive, perdurar numa próxima encarnação. André Luiz nos fala, num dos seus livros, de um homem que tinha se lançado a um rio e tinha se suicidado, morreu afogado, e até porque era muito perseguido por um outro. Uma série de problemas, a história é comprida, não vale a pena contar aqui. Mas, numa encarnação posterior, aquele homem que o perseguia era o seu pai, e ele era um garotinho que tinha problemas respiratórios seríssimos. E era um garotinho até elevado, e o pai perdoava tudo que ele fazia, protegia ele muito. Mas ele tossia e não conseguia ter uma vida normal e acabou desencarnando por problemas respiratórios. Sendo que ele havia se suicidado, morreu afogado, não podia respirar. E às vezes a pessoa tem um tumor no cérebro. Será que deu um tiro na cabeça em outra encarnação? É duro o que eu estou falando, me perdoe se alguém se sentir magoado, mas certamente são exemplos que estão na nossa doutrina, nos nossos livros. E a pessoa tem uma esofagite, a pessoa tem uma úlcera. Será que tomou veneno? Será que bebeu demais em outra vida? Então, se nós conseguimos a transcender, se nós conseguimos a pensar além dessa nossa vidinha de hoje aqui, desses últimos 20, 30, 40, 50, 80 anos, dessa nossa encarnação atual, se nós realmente acreditarmos que existe uma vida eterna e que nós voltamos a este mundo muitas vezes, que estamos numa lei de causa e efeito, de ação e reação, e que é um planeta de expiação e provas. Pensemos por esse ângulo e pensemos nas nossas doenças. Pensemos nas doenças dos nossos entes queridos, das pessoas cujas doenças nos fazem sofrer também. Por vezes o enfermo pede a Deus que o cure. Mas será que ele quer ser curado daquela doença para continuar praticando os atos que o fizeram adoecer?
Ou será que ele pede a Deus que o cure para não repetir mais aqueles mesmos atos e, portanto, aquela doença não voltar? Pois bem, como nós podemos pensar que nós nos libertamos, que nós nos curamos espiritualmente? Que nós enfrentamos essas sequelas das outras vidas? Com resignação, com fé, com compreensão de que não só estamos nos reeducando para não cometermos os mesmos erros, mas também estamos nos curando aos poucos, nos recuperando. Como uma pessoa que sofre um acidente tem que ficar, às vezes, meses, às vezes anos, no hospital, depois fazendo fisioterapia, né? Se o mal foi muito grave, leva também muito tempo para se recuperar. E se nós encerramos aquela encarnação com aquela doença, como é que nós vamos ter chance de nos recuperarmos? Na próxima vida. Então, se nós começarmos a compreender que essas doenças que nos surgem sem nós sabermos de onde, e pega o pobre e pega o rico. Lembra do Steve Jobs, o criador da Apple, um dos homens mais ricos do mundo? Apareceu uma doença nele e foi embora, com todo o dinheiro que ele tinha. E atinge o ladrão e atinge o trabalhador. E atinge até o homem bom e o homem ruim. Porque todos nós temos um passado. Mas é evidentemente que o homem bom atravessa melhor as suas dores. Primeiro que não atravessa sozinho, porque nós trocamos a solidão pela fé. Porque quem tem fé nunca está sozinho. Então nós atravessamos melhores. O homem bom, como Paulo disse ao seu algoz, né? A minha parte eu já fiz, eu já lutei o bom combate. Faça o que tiveres de fazer. Então, nós enfrentamos com cabeça erguida, porque nós fizemos o melhor que pudemos. Assim nós enfrentamos as nossas dificuldades, e Deus está conosco. E seus mensageiros de luz também. Mas às vezes também, nós adoecemos, porque a nossa conduta hoje atrai mais companhias. André Luiz também nos fala de uma passagem, eu até copiei aqui, vou ler para os senhores, é só um parágrafo de um dos seus livros. Aqui, está no livro Sexo e Destino, e é sobre um alcoólatra. André Luiz, acompanhando o seu instrutor, chega a um apartamento onde lá tem um homem sentado num sofá e que não consegue ficar sem beber. Ele bota a bebida no copo, bebe, deixa ali o copo e a garrafa, daqui a pouco ele vai lá e bota de novo e bebe de novo. E veja só o que eles perceberam pela visão espiritual. Cláudio era esse homem, né? Cláudio, homem, absorvia o desencarnado, como se fosse um sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente, incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco, a garrafa, né? Não conseguiria especificar, de minha parte, a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos os alcoólatras estalaram a língua de prazer em ação simultânea. E bem sabemos que a Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo uma doença há muito tempo. Então veja que esse homem,
ele adquiriu essa obsessão, e toda obsessão é um processo, não é um ato, é algo que acontece gradativamente e com a permissão, com a participação, ou pelo menos com a omissão do obsediado. E ali aqueles dois se encontraram e se integraram, e aquele espírito estava vivendo com o homem. E o homem bebia, o espírito ficava satisfeito. O espírito queria beber, o homem bebia. Então, isso pode acontecer com várias outras situações. Mas por quê? A conduta deste homem permitiu que aquele espírito sofredor o fizesse sofrer também. Mais uma vez, voltamos ao início. Semelhante atrai semelhante, cada um dá o que tem. Ou, como diz também no Evangelho, olha com quem andas, né? Eu te direi quem és. Então, nós temos aqui uma situação de cura. Como nós nos libertamos? Como nós nos curamos? Mudando a nossa conduta. Mudando os nossos hábitos. Pedindo a Deus ajuda? Sim, com certeza. Se não for pedir a Ele, vai pedir para quem? Claro que vamos pedir a Deus para nos ajudar. E vamos fazer a nossa parte, né? Vamos nos ajudar também. Vamos enfrentar, vamos dia após dia. É um hábito alimentar? É uma bebida? É drogas? É cigarro? O mais importante é perceber que aquilo está errado. Que a partir do momento que a pessoa aceita que está fazendo algo que não está certo, metade da cura já está andando, né? Agora é fazer o complemento, que é parar de fazer aquilo. Vai ficar curado? Talvez sim, talvez não, porque às vezes o mal que nós nos causamos leva muito tempo para se recuperar. Mas certamente é o caminho. Está no processo de recuperação aquele que percebe e muda a sua conduta. E aquele espírito que está ali com o outro? Está ali ali agrudado na pessoa. A pessoa já está ali com 250 quilos. Outro dia eu vi um filme de um homem que tem quase 500 quilos. E um vídeo no YouTube. Coitado, ele não anda mais, ele não se movimenta, ele não levanta. E a mãe dele fazendo comida, assim, uma quantidade gigantesca para ele, pedindo. Então, nós vemos que é uma situação assim que vai ser difícil de se recuperar. Mas a partir do momento que ele mudar a conduta dele, que ele mudar os pensamentos e os sentimentos dele, aquele espírito não vai conseguir mais ficar tão próximo dele como antes. Não vai mais reconhecê-lo, não vai mais se identificar com ele. E das duas, uma. Ou o obsessor vai embora, se afasta, ou, e o mais bacana disso, o mais bonito, aquela pessoa que estava com a conduta errada, que atraiu um obsessor, mudou a sua conduta e permitiu aos mentores levarem aquele irmãozinho para Deus, encaminhá-lo para um hospital espiritual. Porque com a nossa nova conduta, nós atraímos outros semelhantes, né? Atraímos os mensageiros de luz mais para perto de nós e, obviamente, fica mais fácil também de conduzir aquele irmãozinho. Isso nós chamamos isso de cura desobsessiva. É aquela que a pessoa se cura porque o obsessor o deixou em paz. É a mais importante, porque nós nos curamos e curamos o outro. E nós fazemos isso através do trabalho, da reforma íntima, através do amor por nós e pelo outro. E temos aqui uma outra situação também, que pode ser uma doença espiritual, que pode atingir nos corpos físicos, que são aquelas pessoas que nós magoamos, destruímos em outras vidas, perseguimos. E que podem estar ainda nos acompanhando ou vibrando em nós, de onde estiverem. E como nós falamos no início, o corpo físico não percebe as vibrações, mas o corpo espiritual sente. Sente e dói. Eu já vi relato de espírito em mesa mediúnica que
que quando a vibração do obsessor chegava nele, ele já desencarnado, ele caía no chão e rolava de dor. Parecia que o corpo espiritual estava queimando, estava pegando fogo. E era a vibração da vítima dele do passado. Não vamos pensar nosso inimigo do passado. Vamos sempre pensar nossa vítima do passado. Que Deus é justo. Se está havendo uma situação dessa, em que uma vítima nossa do passado está nos causando algum sofrimento, é porque isso é educativo também para nós. Isso é necessário. E é assim que nós e aquele que nossa vítima, vamos evoluir. Um vai ajudar o outro a evoluir. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Somos responsáveis pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, na medida daquilo que nós influenciamos as vidas deles. E como nós nos libertamos dessas nossas vítimas do passado que hoje nos causam sofrimento? Mais uma vez, reforma íntima, conduta doutrinária, mudança de hábitos. Nós não seremos mais aquela pessoa que aquele espírito conheceu. Ele nos conheceu como uma pessoa orgulhosa, cruel, vaidosa. Ele conheceu um tipo de pessoa, um tipo de comportamento, uma personalidade. E, de repente, nós não somos mais aquela pessoa. Então, quem que ele está cobrando? Quem que ele está procurando? Ele não nos encontra mais. Porque nós não somos mais aquela pessoa. Eu já vi espírito dizer que, mas quem é você? Não acredito que você é aquela mesma pessoa. Como você está aqui agora falando de amor? Falando que se você só fazer perseguir os outros, maltratar? Porque assim nós quebramos aquela corrente de ódio. Nós quebramos aquela ligação. Nós quebramos aquela sintonia ruim, doentia. E permitimos ao espírito que se liberte, que siga o caminho dele, siga na evolução dele, e que também nos deixe seguir em paz com a nossa vida atual. Sempre, vamos voltar ao título aqui ao nosso tema. A cura pelo amor e compaixão. O valor terapêutico do trabalho no bem. Tudo isso, essas mudanças, essas reformas íntimas nossas, vem bem de encontro ao que a irmã Isabel estava falando aqui no início. Olha, nós temos lugar aqui para trabalhar. Nós temos lugar aqui para trabalhar na lei de auxílio, para trabalhar na caridade. Tem gente que consegue em casa malhar e ficar em forma. Tem gente que só consegue se for para a academia. Bom, e tem aqueles que nem malhando em casa, nem na academia, né? Mas, a princípio, eu, por exemplo, me sinto muito melhor fazendo parte de um centro espírita, de um grupo como esses, porque um ajuda o outro. Ninguém aqui é perfeito. Mas, às vezes, eu estou mais zangadinho hoje, mas a irmã Leonor chega e fala, tudo bem, me dá aquele sorriso e me desarma, acabou minha zanga. Porque quando nós nos reunimos com pessoas que estão dispostas ao bem, como é que a gente fica no mal? Então a união faz a força e faz a reforma íntima também ficar mais fácil. Então, o valor terapêutico no trabalho no bem, individualmente, sim, com certeza. E a caridade, como é que diz lá no Evangelho? Quando você fizer com a mão esquerda, que nem a mão direita fique sabendo, não é isso? E não precisa fazer propaganda dos seus atos de amor, dos seus atos de caridade, seus atos de gentileza do dia a dia. É entre você e Deus. Eu conheci até um irmão que dizia assim, não me fale obrigado, porque quem recebe na terra não tem nada que receber no céu. Então não me agradeça. Então, puxa, através do trabalho, da caridade, do dia a dia, sabe? Sem pensar muito, sem sentir. Vai atravessar a rua, tem uma pessoa com dificuldade, você vai lá, dá a mão para ela, ajuda a atravessar e vai embora. Nem espera dizer obrigado.
Né? Tem uma pessoa sentada num canto lá, triste, chorando, você senta do lado dela. Oi, tudo bem? Posso fazer alguma coisa por você? Todos nós sabemos como ser bons quando queremos, quando nos permitimos. Não preciso, se for dar exemplos aqui, nós todos vamos dar exemplos e vamos ficar a noite inteira. É só querer fazer e fazer. E também nos reunindo em grupos. Porque aí também surgem as oportunidades. Eu quero dar uma geladeira, mas eu não tenho para quem. Eu estou com 2 geladeiras lá em casa. O que eu faço com essa outra? Comprei um apartamento, já tinha uma geladeira lá. E eu trouxe a minha. E agora, o que eu faço com essa outra? Aí eu chego aqui e dizem, olha, quem puder ajudar, tem uma senhora pobrezinha, uma família que está montando uma casinha, está precisando de qualquer coisa. Opa, já sei onde vai parar minha geladeira sobrando. Porque as oportunidades de fazer o bem também surgem quando nós estamos reunidos em muitos, voltados para o bem. Porque um traz uma oportunidade, outro traz a outra, e assim nós vamos tendo sempre o que fazer, sempre o que obrar na caridade. E isso é terapêutico. Isso é terapêutico porque eleva nosso padrão vibratório, porque mostra para as nossas vítimas do passado que nós mudamos, porque nos traz bons fluidos, nos traz energias que nos elevam, que nos recuperam, que nos alegram, que nos dão força, vontade de viver. Porque isso nos deixa nas boas companhias dos mensageiros de luz. Amor, compaixão, que é sentir a dor do próximo, é perceber a dor, é entender que aquela pessoa chata, aquela pessoa que persegue todo mundo no trabalho, aquela vizinha, quando eu era menino, tinha uma vizinha nossa que, se a gente ficava jogando futebol na rua, se a bola caísse na casa dela, ela furava. Mas como a gente tinha raiva daquela senhora. Porque errou no chute, a bola caía lá, ela tinha uma tesoura desse tamanho. Ela fazia questão de ir no portão com a tesoura e ficar furando a nossa bola. E depois para a gente explicar para o pai e para a mãe que tinha que comprar outra bola. Cadê a bola que eu dei para você semana que vem? A vizinha furou. Mas por que você jogou a bola na casa dela? Foi sem querer. Bem, compaixão, perceber que essa senhora era sozinha, nunca se casou, nunca teve filhos e tinha cancro. Nós, meninos, não percebíamos isso. Tempos depois, o meu tio me contou. Por que ela era tão ranzinza? Então, às vezes, nós vemos uma pessoa, né, tão desagradável para nós, e para outros, pessoa chata, perseguidora, malvada, às vezes, o que essa pessoa está passando? O que ela traz de outras vidas? Qual a bagagem que ela está trazendo? Quais as lutas íntimas que ela tem todo dia para tentar ser melhor e não consegue? Mas será que ela precisa da nossa vibração de ódio ou da nossa prece, da nossa oração? Será que ela precisa do nosso silêncio, do nosso ignorar? Ou será que ela precisa do nosso bom dia, bem sorridente? Boa tarde. Não importa o que ela vai responder ou se não vai responder, mas bom dia. Tudo bem? Precisando de alguma coisa, estou aqui. Então, colocar-se à disposição. Tem uma passagem quem tiver a oportunidade de acessar na internet, vou até dizer aqui, é o Consolador de junho de 2011, onde a irmã nos fala que Jesus perguntou a um cego, ao homem o que ele queria, e dizia, eu quero deixar de ser cego. Eu sou cego, eu não quero mais ser cego. Ele disse exatamente o que ele queria, o que ele precisava, o que ele necessitava. Nem todo mundo consegue fazer isso. E compaixão
é perceber também quando a pessoa precisa de ajuda, mais do que simplesmente dar a ela as coisas ruins que ela está dando para a gente, devolver, entrar no padrão vibratório ruim, cair junto com ela. Porque se os dois estão caídos, quem vai levantar o outro? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu ver minha conclusão aqui. É de julho de 2011, o Consolador. Não basta somente estender a mão a Jesus rogando curas, sejam físicas ou do espírito. É imprescindível aprendermos a receber suas bênçãos. Não basta tão somente o interesse pela recomposição do veículo carnal, porque, acima de tudo, necessitamos da cura do espírito. O Evangelho alerta-nos para que entendamos o valor da saúde. A moléstia do corpo é sempre difícil de ser compreendida e muito menos aceita. Quem nos dá já percebe a lição oculta de Deus na moléstia que nos assalta? Todavia, ela ali está. E quando pedimos para que nossas forças sejam restauradas, esperamos sempre não precisar fazer qualquer esforço para que isso se concretize. Se desejarmos ser curados para continuarmos a cometer atos desequilibrantes, isso nos levaria a quedas maiores. Aos que, ao não obterem a cura desejada, segundo sua vontade e caprichos, dizem que Deus os abandonou, e a fé que já não era firme se acaba. A doença é reflexo do nosso atraso espiritual, que se manifesta através de vícios, medos, intolerâncias, vibrações negativas. Através da instrução, da reforma íntima, da oração e da caridade, curamo-nos espiritualmente com reflexos materiais. E, para terminar, uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Quem vive para enxugar as lágrimas dos outros, não tem tempo para chorar. E que o Divino Mestre Jesus ilumine cada vez mais. Obrigado.